Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para o primeiro encontro do Clube de Leitura do Pacote de 2022, que a gente vai retomar agora, que a gente infelizmente não pôde fazer o encontro de dezembro, né? Então agora a gente está aqui dia 29 de janeiro, eu gosto de situar o pessoal no tempo e no espaço, né? Para quem for assistir depois a esse vídeo. Mas a gente está no dia 29 de janeiro de 2022 para conversar sobre o livro de novembro de 2021 do pacote de textos, é o Mil Tsurus, dos Yasunari. Eu sempre escolho gente que eu não sei falar o nome, então, Yasunari Kawabata, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas antes de começar aqui, eu gosto de informar um pouquinho sobre como funciona o Clube de Leitura. O Clube de Leitura eu não vou aqui dar aula para ninguém, nem quero que ninguém tenha essa pretensão. A gente vai conversar, trocar impressões como se a gente estivesse na mesa de um bar, na mesa do café, falando o que achou do livro, se gostou, se não gostou. Eu gosto de incentivar, inclusive, quem não leu a participar, porque ela traz suas experiências de vida, suas vivências, tudo que ela tem, que ela construiu ao longo da vida, que ela vai trazer para enriquecer ainda mais as nossas conversas, e é como a gente faz na vida, né? A gente não precisa saber de tudo na vida para poder falar alguma coisa. Então, e eu estimulo também quem não gostou a falar por que não gostou, que eu gosto de escutar, gosto de saber, gosto de ver as opiniões de todo mundo as mais diversas possíveis, né? Nesse mundo tão polarizado que a gente está, ninguém é dono da... Eu gosto de ressaltar que ninguém é dono da verdade aqui, a não ser que seja para criticar o Bolsonaro. Aí tá certo. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E a gente está aqui aberto. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o autor, mas é um pouquinho mesmo, só para eu dar o start. Eu não quero ficar aqui no monólogo, quero que vocês falem mais, falem sobre o que acharam desse livro. Eu sei que tem gente que adora esse livro, que gostou, então eu quero ouvir de todo mundo que leu, que gostou. Eu estou vendo aí você sorrindo, viu, Tony? Mas o Kawabata, ele é um escritor, ele foi o primeiro escritor japonês a ganhar o Nobel de Literatura, ele ganhou em 1968. Ele tem algumas obras bastante conhecidas, assim como A Casa das Belas Adormecidas, que inclusive inspirou Gabriel Garcia Marques a escrever aquele Memória de Minhas Putas Tristes. Ele tem também o Kyoto, ele tem esse Mil Tsurus e tem vários outros. O Kyoto, que a Bárbara está segurando aí, exatamente. E várias outras obras que aqui no Brasil têm saído pela Estação Liberdade, né? Que foi a mesma editora que a gente usou para mandar esse Mil Tsurus para vocês. E o que é Mil Tsurus? Mil Tsurus é a história do Kijuki Mitani. Eu sempre confundo com Milani, porque tem um escritor cearense que ele usava o pseudônimo de Cleto Milani. E toda vez que eu vou falar, eu me lembro dele, mas não é Kijuki Mitani. Ele é um jovem que o pai dele morre e ele começa assim, o Kijuki começa a se envolver com a ex-amante do pai dele, uma senhora, a viúva Ota. E tem outra uma mulher que teve um caso com o pai dele também, que começa a ser uma casamenteira, que vai ser uma casamenteira para ele, querendo arrumar o casamento dele com outra mulher, com outra menina. Mas, ao mesmo tempo que ela está querendo arrumar essa outra menina para o Kijuki, a viúva que se relacionou com o pai dele, isso é uma verdadeira novela das 8. A viúva que se separa, que tinha um caso com o pai dele, estava querendo arranjar a filha para ele também. Aí o cabo ficou no meio desse fogo cruzado aí, ficou entre um e outro, e no final foi com ninguém. Então, assim, dei bem um spoiler bem grande da história, mas eu resumi em pouquíssimas palavras o que aconteceu, mas eu quero ouvir de vocês, se leram, o que é que acharam, se tiveram alguma impressão. Eu gosto desse livro, que ele traz muitos temas. A gente vê um pouco da cultura japonesa, a gente vê um pouco de como eles encaram o tema da morte, esses relacionamentos, essas mulheres, pessoas mais tradicionais, que têm esse papel de casamenteiro e tal. E eu acho legal ver isso, que é uma cultura um pouco diferente da nossa. Eu digo um pouco porque eu sei que em interior ainda tem muito esses alcoviteiros, né, que a gente fala aqui. Então, queria ouvir de vocês. Quem quiser falar, levanta a mão ou chama aqui no chat. Tem um recursozinho aí. Eu sou ótimo com tecnologia, mas eu sei que tem um recurso aí de levantar a mão. E o microfone está aberto para vocês. Fui bem sintético hoje. Ô, Rafa, eu não vou responder a tua pergunta ainda não, mas eu queria que tu falasse pra gente como é que tu chegou nesse livro, assim, para escolheu ele para pacote, pro pacote.
Tony, eu queria algum livro japonês já há algum tempo. Eu já tinha botado outro, eu tinha botado do Natsume Soseki. Queria um do Kawabata. Confesso que eu li A Casa das Belas Adormecidas e não me atraiu muito. Comecei a ler o Kyoto também, mas eu achei que esse aqui era uma história mais legal, sabe? Para mandar para o pessoal. Quando eu li o Mil Tsurusa, eu achei, não, esse aqui se encaixa para o pessoal mesmo. Eu vou fazendo a curadoria mesmo, eu vou atrás. Quando eu vou atrás de um autor, eu vou nas editoras que trabalham com literatura japonesa, aí eu chego na Estação Liberdade, com a qual eu já tenho um relacionamento. Aí eu vou, vejo a lista de livros deles e vou em cima dos livros para ver o que é que se encaixa aqui no clube, né? Então, oi, Bá, pode falar. Então, eu queria comentar que eu acho que o pacote me salvou de não ler um segundo livro do Kawabata. Eu mostrei o Kyoto porque eu me empolguei tanto com o livro que eu falei, nossa, eu vou ler o outro que eu tenho aqui. E o Kyoto é completamente diferente, ele é muito mais lento, ele é mais devagar, e aí eu não me interessei tanto, né? E eu gosto da... Eu queria muito, há um tempo também, já começar a ler mais literatura asiática de modo geral, porque eu leio muito pouco, e eu sinto que tem alguns estranhamentos iniciais sempre, né? De ritmo e tudo mais. E nesse eu acho que eu fui muito pega pelo meu preconceito, talvez. Porque eu fui esperando um Kyoto do Mitsuru, um livro lento, devagar, tradicional. E aí começa com um bafão familiar, e a mancha do peito de não sei quem, e pega não sei quem. E eu falei, tipo, gente, esse livro é maravilhoso, eu adorei. Só que aí eu fui quebrando a cara, assim, né? Do tipo assim, eu posso esperar outras coisas da literatura asiática, né? Eu acho que muito característico é essa questão da tradição, do chá que está sempre presente. Então, lembra sempre a gente que é um livro japonês. Tem também essa questão muito... Não sei, eu fiquei curiosa para saber como que os outros livros dele, como Belas Adormecidas, que vai tratar, né, de questões sexuais mais evidentes, trabalha com isso, porque ele deixa muito no subentendido, né? Então, ele entra na casa da viúva, mas ele acorda no dia seguinte. A gente não tem nenhuma descrição, né? É algo que eu acho que a gente está menos acostumado por aqui, mas eu achei muito bem escrito, eu achei ele muito envolvente. Aí agora eu vou ter que ler um terceiro livro do Kawabata para desempatar, né? Eu gosto justamente da fluidez desse Mitsuru, assim, tanto é que eu recomecei a leitura dele ontem para vir aqui para o clube hoje. Então, eu li de ontem para hoje. Ontem eu li, sei lá, 40 páginas antes de dormir e hoje de manhã eu acordei para terminar. Então, é uma coisa que vai pegando e vai de uma vez. Assim, você não abandona o livro fácil. Os capítulos curtinhos, então acaba que não tem problema maior na leitura, né? Tá. Alguém tinha aberto o microfone. Simone, vai falar? Não, acho que ela está só ajustando. Não, pois é, e assim, eu gostei, eu vi uma pessoa comentando, Tony, eu acho que no teu Instagram, ela falando que odiou esse livro e tal, porque achou a menina muito bobinha. Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou. Mas eu achei legal, eu achei as personagens bem construídas, assim, e eu acho que tem muito da... Hoje em dia nem tanto, porque o Japão já está muito mais cosmopolita, né? Mas é uma coisa mais tradicional mesmo. As figuras que Kawabata retrata aqui no livro são bem daquele Japão tradicional. Então, eu acho que não tem... Eu li muito esse livro e fiquei pensando nos clássicos brasileiros do final do século XIX, começo do século XX, assim. Claro que guardadas as devidas proporções, né? Aqueles amores, aquelas coisas, aquele homem, aquele rapaz que se relaciona com a mulher mais velha, mas que isso não significa amor, é sexo e pronto. Então, eu via muito disso, eu vi muito disso na literatura brasileira do final do século XIX, começo do XX, né? Sim, o comentário foi sobre o macho ó, né? Que a moça falou que, enfim, não suportava, achava o cara um saco, sabe aquele tipo macho hétero insuportável. E de fato, assim, não tiro razão, o Kikuji é um pouco macho hétero insuportável, Sim. mas, enfim, tem todo o trabalho do feminino, que para o Kawabata é uma questão muito forte, né? Assim, quase todo o livro dele, as personagens masculinas. Gente, eu não sou especialista em Kawabata, não, tá? Eu li ao todo 5 livros do homem,
Gosto muito, assim, sou encantadíssimo com ele por várias razões, mas não tenho, assim, tipo, nenhum conhecimento aprofundado, não. Mas, assim, o que eu percebo ele tem essa questão o feminino é sempre muito forte, são personagens sempre muito mais complexas do que as personagens masculinas, e ele tem como, acho que a Bárbara estava falando, né, essa coisa que eu acho que é um pouco reflexo da própria arte japonesa, que trabalha muito com os espaços em branco, né, qualquer, enfim, aqueles, como é que chama, gente, aqueles pano enorme de que o pessoal pinta umas coisas bonitas. Aqueles pano enorme japonês que vocês já viram, possivelmente, que tem tipo, é um tracinho, é uma árvore, alguma coisa, sei o quê. E eu acho que aquilo, que eu não vou lembrar o nome agora, e eu acho que é até mencionado no livro em algum momento, ele representa muito esse flerte da arte japonesa com o vazio, com a arte que precisa ser um pouco completada pelo espectador. E o Kawato faz muito isso, né? Porque em vários livros deles, não só nesse, mas vários livros que eu li, ele sempre tem essa coisa de acabar uma cena e você fica, eita, peraí, eles treparam? Assim, rolou? Isso foi um beijo? Peraí, aí você volta, tipo, 2 parágrafos para poder tentar entender se rolou um beijo ali ou não. Então ele tem muito disso, né, de deixar subentendido, deixar o vazio intencional para que a gente complete com alguma, enfim, com as nossas próprias impressões. Isso eu gosto muito desse tratamento dele. E aí recomendo a Bárbara O País das Neves, que é um dos que eu mais gosto, que eu acho mais difícil, inclusive, de ler, mas é um dos meus favoritos. Sim, o País das Neves, confesso que eu não li ainda, tá na lista aqui ainda, para eu ver com o pessoal da Estação da Verdade. Mas como já foi o do Kawabata e a gente não, até hoje não repetiu autores, né? Pode ser que um dia, quem saiba. Mas, além do Kikuchi, assim, eu acho aquela, como é o nome da casamenteira lá? A Chikako, um personagem. Assim, você fica com raiva dela. Meu irmão, o que é que essa mulher tá fazendo na casa do homem? Como é que ela entrou ali? O que é que ela tá fazendo? Meu irmão, que pessoa pentelha, que pessoa... Mas ela chega uma hora que você começa... Ela dissimula as coisas de uma forma que você... Quando ele começa a ficar puto e falar com ela, minha filha não quer, ela desfaz, faz outra coisa, volta. Eu fico pensando na minha filha, assim, quando eu vou brigar com minha filha, ela chega, papai, quebrou minha tesoura, papai... Minha filha, peraí, eu tô falando com você, eu tô brigando com você, e você começa a sair pela tangente e tal. Eu acho a Chicago também divertidíssima. Alguém quer falar? Eu vi alguém abrindo o microfone? Ninguém? Não. Pois é, pessoal, mas eu quero ouvir mais de vocês. Estamos aqui num diálogo entre 3, eu, o Tony, Bárbara falando, mas eu quero ouvir mais as impressões de vocês, o que é que vocês acharam do livro, o que é que vocês, quem não leu ainda, qual é a expectativa que tem, porque às vezes a gente vai com expectativa e é completamente diferente quando a gente lê ou não, mas enfim, podem dar suas opiniões aqui, a gente está aqui conversando. Rafa, eu vou me meter aqui rapidinho. Eu não quero, do tipo, como você falou, né? Não pretendo que seja uma conversa entre 3, assim. Gosto também de ouvir mais pessoas, mas o que eu faço nas minhas aulas, o que eu fazia nas minhas aulas, tanto de inglês quanto de literatura, era dar, assim, uns 30 segundos de silêncio, sabe? Porque quando a gente lança, assim, fala uma coisa e lança uma pergunta, aí, tipo, como professor, a gente fica meio ansioso, né? O silêncio não pode existir. Mas aí, isso foi outra professora já que me falou, eu conto na cabeça, assim, 30 segundos, eu desligo e conto, porque as pessoas se constrangem. Aí alguém vai ceder e vai falar, mesmo contra a vontade, entendeu? Então, a minha dica é essa, assim, do tipo, dá uns 30 segundos aí de silêncio para que a galera se constrange e fala. É o vazio a ser preenchido que a gente tem que trabalhar. Isso! É Então bem, vamos lá, pessoal. Seguinte. uma excelente técnica, tem que controlar a ansiedade, né? A gente quer discutir. Bom, eu não li o livro, mas eu vou preencher um pouquinho, então. Eu adoro o clube de leitura, gente, adoro ver as impressões, ver o que o outro viu que eu não vi, né? E eu ainda não li nada da ramificação japonesa, e eu
pelo que vocês estão falando aí, a história é bem capciosa, né, dos costumes. A Bárbara falou assim, eu esperava uma coisa e fui quebrando, né, o meu preconceito. Então, gera uma ansiedade, né, por ser diferente do que a gente está acostumado. Eu leio muito os russos, eu adoro os clássicos, e quando nós pegamos um livro, assim, com uma certa expectativa, eu acho que não é tão interessante, porque senão ou você vai gostar muito, que é o que a gente espera, ou você vai se decepcionar. Mas eu acho que deve ser um livro muito bom, sim, pelo autor e pelo que vocês estão falando. Eu vou ler depois, pode ter certeza que eu vou ler depois. Complementando aqui um pouquinho do que o Tony tinha perguntado antes também, como é que a gente chegou a esse livro? A gente vinha numa sequência de livros um pouco pesados, né, do pacote. A gente teve o Ano da Fome, em setembro, a gente teve a Estação das Sombras, em outubro, que foram 2 livros bem pesados. E aí muito que eu escuto também de vez em quando o pessoal pede um livro mais leve e tal, e aí eu optei por esse Milton Surus, que é uma leitura mais leve, mais fluida, para tirar um pouquinho também desse peso, que confesso que é meu estilo preferido. Eu gosto de livros mais pesados, mais densos mesmo, de temáticas mais pesadas. Todo mundo, eu acho que já percebeu isso, mas é bom a gente sair. Eu também saí da minha zona de conforto para descobrir essas coisas diferentes e tão boas quanto, né? Agora vamos. Eu sempre falo, Rafa, que assim, meu marido, toda vez que ele vem escolher uma nova leitura aqui na minha estante, aí ele passa assim, uns 10 minutos e fala, meu Deus, só tem desgraça. E é isso, assim, eu me interesso muito mais por essa literatura, né, enfim, que fale de questões pesadas, questões que a gente precisa colocar na mesa, né? E por mais que você esteja falando, assim, que eu concordo contigo, o Milton Surus é um livro leve, né, comparado com o histórico do pacote de texto, com certeza. Mas ainda assim, ele tem, assim, umas certas camadas de profundidade mesmo, que, por exemplo, você falou mais cedo, né, das personagens, que elas são muito indecisas, essas personagens. Elas estão num lugar que eu acredito que seja um lugar muito de transformação, porque o Kawabata escreveu muito sobre a ocidentalização do Japão, né? E enquanto que, por exemplo, um escritor como Yukio Mishima, ele vai criticar ferrenhamente, né, a ocidentalização, o Kawabata, ele mesmo parece estar um pouco em cima do muro. E isso eu acho que passa para os personagens dele, que a própria trajetória do Kikuji, que é uma criatura que tem esse pai, esse símbolo, que é um símbolo paterno muito forte, que está, né, contaminando a vida dele, mesmo depois da morte, e que tem essa relação com a cerimônia do chá, que é tão tradicional, que é tão importante, e ele mesmo se percebe perdido entre dar continuidade a isso ou simplesmente abandonar, que me parece que é o desejo maior dele, é deixar isso para trás, porque deixando a cerimônia do chá para trás, ele também abandona a viúva, abandona a casamenteira, ele consegue, né, se desvencilhar dessas personagens. E me parece que é muito uma possível metáfora, talvez, para a própria situação do Japão, né? Do tipo, abraçar a ocidentalização ou se manter preso às suas tradições, enfim, a sua história, de maneira a preservá-la, né? E, né, a preservá-la contra a ocidentalização, por assim dizer. Então, acho que ele consegue meio que... Todo mundo está um pouco nesse muro, assim, sem saber para onde ir, né? Vai, Juliana. Antes da Ju falar, só complementando aqui, esse livro é um livro, de fato, como eu falei, o Tony falou aí também, é um livro um pouco mais leve, mas tem essas temáticas também que fazem a gente pensar, principalmente, aí foi o que me pegou também, a questão da morte, né? Porque ele fala muito, quando a mãe da menina lá morre, e ela fica, ela devia ter morrido era mais cedo, você, porra! Aquela coisa bem, bem dura, assim, né? Mas é aquela forma que a gente vê que os japoneses encaram a morte mesmo. Tem a morte é uma questão de honra, o suicídio às vezes é uma questão de honra, enfim. Aí a gente já está partindo para outros temas, para outros assuntos, principalmente que são tratados em outros livros, né? Mas como tem a Floresta dos Suicidas lá no Japão, né? Mas, Ju, vamos lá. Oi, gente. Ih, ficou mudo. Estão me ouvindo? Agora tá dando sim. para ouvir?
Agora sim. Pronto. É porque eu estou atrapalhada, que eu estou no celular e eu fico tentando ajeitar as coisas e me atrapalho. Então, foi meu primeiro contato com o autor. Embora eu já tenha há bastante tempo o Casa das Belas Adormecidas em Casa, já há bastante tempo, mas já ainda me faltou coragem até hoje de ler o livro, porque todo mundo que eu vejo falando desse livro fala como um livro pesado, um livro denso, um livro isso, aquilo, outro e tal. E embora eu também seja do time que goste dos livros da estante de Tony, da desgraceira, aquele que a gente sai arrasado e passa 3 anos pensando nele, esse é um livro que eu ainda não cheguei nele, acho que por conta da temática mesmo, enfim. Mas Os Tissurus, eu achei uma leitura bem fluida, embora seja uma narrativa lenta, veja a contradição, mas eu acho que fluiu bastante, assim, é uma leitura que eu fiz rapidamente, uns 2 dias em casa, deu para fazer com tranquilidade, né? Eu acho que é um livro que ele tem várias camadas, então eu penso que, apesar de eu ter lido com tanta fluidez, eu acho que me escapa muita coisa. E como é meu primeiro contato com o autor, eu penso que é um livro para depois voltar a ele, sabe? E ir prestando atenção nessas questões. Eu acho que ele aborda muito essa questão das relações humanas, né? Só tem um personagem que é masculino, as demais são femininas e elas predominam na narrativa, elas inclusive meio que orientam a vida do personagem masculino, né, no que é que ele faz, para onde é que ele vai, inclusive a senhora que é a casamenteira, né, tentando casá-lo, tentando fazer tudo para que ele case, e ele tentando fugir à medida que ele diz que não sabe se quer mais fazer a cerimônia do chá. Eu acho que toca profundamente nessa questão das gerações passadas e as gerações futuras, né? Nessa coisa da transição entre as memórias e tradições. Agora, sinceramente, o que me pegou muito no livro, e aí é uma coisa que eu acho que eu realmente volto para pegar essas nuances, é a relação que ele faz com toda a história, não do chá, mas das porcelanas. Gente, eu achei aquilo incrível. Parece um livro dentro do livro, assim, de todas as metáforas que ele vai colocando naqueles objetos para narrar a história. E isso eu fiquei pirada, assim. Eu voltava em parágrafos para ler só sobre as benditas cerâmicas, né? Não é porcelana, são cerâmicas. E eu achei muito, muito foda, assim, como ele vai fazendo essa analogia, essa metáfora, ele vai colocando a questão social, a questão das tradições naqueles objetos, né? Nos valores que ele tem, tanto monetário, e aí ele fala de uma questão muito de classe, nesse sentido, né? Como nos valores sentimentais. A danada da porcelana cerâmica que ela dá para ele com o batom da mãe, né? E é muito simbólico aquela história com os objetos, né? Os que quebram, o que ele joga fora, o que não joga, é muito bonito. Isso, para mim, é o ponto que o livro me pegou e eu ainda fico pensando nele, assim. Antes de passar para o Tony, é engraçado que eu estou vendo aqui, eu estou vendo pelo celular e pelo computador, mas vendo pelo celular, a Juliana está do lado da Janine. E a Janine acabou de botar aqui no chat que demorei bastante, acabei pausando para pesquisar sobre a cultura, etc, etc. E à medida que a Juliana ia falando, a Janine ficava assim, ó, balançando a cabeça, concordando com tudo. Não vou te botar para falar, Janine, se não quiser, mas se quiser complementar ou falar o que a Juliana falou... Não, foi um dos livros mais diferentes que eu já li, porque eu prefiro aqueles livros, assim, bem pesados, e eu estou também numa vibe muito
buscar a leitura aleatória, que eu não precise me envolver tanto mentalmente. E aí, a cultura me chamou muita atenção, e aí as notinhas de rodapé me ajudaram bastante a ficar mais curiosa. Então, eu fiquei mais curiosa, né, com os rodapés, confesso, do que com a história. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. E aí, pegando o que a Bárbara também comentou, a questão do cara, eu fiquei muito incomodada porque ele é um adulto, né? Então, às vezes parecia que ele estava incomodado com as imposições, mas ele não se manifestava, não gostava da casa, mas não vendia a casa. E aí eu acho que o que me pegou mesmo na história foi o simbolismo, tanto da tradição, essa questão dele usar a cerâmica para colocar flores, né? Que às vezes faz muito esse contraponto com o que é tradicional e com o que é contemporâneo, que às vezes a gente tem essa resistência, né? Ambos os lados. Então, eu achei interessante essa questão de mostrar que a viúva usava também para colocar flores, né? É muito uma quebra dessa tradição toda. E aí a história me deixou muito incomodada, nessa questão do envolvimento dele com a mãe, com a viúva e também com a filha, e em alguns momentos ele perguntava para a viúva, será que você está vendo meu pai? Mas eu ficava perguntando, será que também você não está vendo a representação do que ela foi para o seu pai? Você está querendo sentir a mesma coisa? Então, foi uma história que me deixou incomodada, mas eu fiquei bastante curiosa de conhecer mais sobre o autor, né? E também sobre a história, sobre a cultura. Já abri várias páginas, estou seguindo vários sites para descobrir mais sobre as histórias, né? E sobre o valor tanto simbólico quanto afetivo que a cultura, né, acaba criando para as pessoas. Que é uma coisa que é muito difícil aqui, né? Principalmente para a gente que é do interior. Não se há muito essa cultura tão conservada, tradicional. Sim. Tony? Nossa, gente, tem tanta coisa para comentar. Adorei os comentários da Ju e da Janile. Porque uma das coisas que me chama a atenção, assim, como a Janile falou, né? O Kikuchi é um homem adulto, né? Mas o tempo todo a gente meio que está querendo sacudir ele, gritar com ele, diga, haja homem, né? Do tipo, faça alguma coisa. E eu acho que eu acho muito real e muito plausível a forma como ele lida com as coisas, porque em vários momentos o Kawabata escreve lá, né? Dizendo, ele queria ter dito isso, mas ele nunca fala, né? Assim, tem sempre alguma coisa que ele engole, assim, ele não deixa de fato, ele não confronta. Eu acho que a questão toda é essa. O Kikuchi, ele confronta até o ponto dele perceber resistência na interlocutora dele. E aí, quando ele percebe uma resistência, ele recua. E isso é muito, muito, muito real, né? Eu conheço muito adulto exatamente desse jeito, assim, impressionante. E sobre o comentário da cerâmica que a Juliana colocou, também, assim, é uma das coisas que me encantam. Eu, inclusive, queria ler um pedacinho aqui, que eu acho sempre bacana nas discussões a gente retomar e ler um pedaço do texto. Mas antes de ler o pedaço, eu queria recomendar, já que a Janile estava falando sobre isso, um livrinho que se chama O Livro do Chá, que também foi publicada pela Estação Liberdade, e ele vai, assim, é um livro muito interessante, porque quem escreveu foi o Kakuro Okakura, Kakuzo Okakura, desculpa. E assim, ele é um livro escrito em inglês para o Ocidente, que ele tentou, assim, ele meio que tenta desmistificar um pouco a visão que o Ocidente tinha do Oriente, né? Do Oriente, do Extremo Oriente, no caso. E ele fala muitas curiosidades, assim, na forma como, por exemplo, o chá, isso não é novidade talvez para a gente, mas o chá começa como algo medicinal, né? E depois é que ele vai evoluindo. Primeiro ele era salgado, nos princípios do chá, o chá era salgado, e com a medida que ele foi sendo desenvolvido e ritualizado, é que ele perdeu as propriedades salgadas, e também isso não significa que ele seja adocicado, tá, gente? O doce é uma perversão do Ocidente, assim, de colocar açúcar nas coisas, né? Que não deveria botar açúcar, segundo os japoneses. Mas eu queria ler um pedaço aqui do texto que eu acho muito pertinente e tem a ver com o que a Juliana falou e um pouco com o que a Janile falou, né? Na página 164 do livrinho, quem tiver.
que fala um pouco dessa relação da cerâmica com a pessoa que possuiu a cerâmica, né? E de como... Eu acho isso muito bonito, né? Assim, a cerâmica permanece e a vida das pessoas é somente um breve instante na vida daquela cerâmica. Então, e aí você tem umas cerâmicas de 300, 400 anos, quando ele calcula, e assim, você percebe que, de fato, aquele objeto está carregando junto a ele uma história, né? Uma história de tradição, de veneração e tudo mais. É um trecho que começa com o seguinte: quando eu observo este chavan, não penso nos defeitos dos antigos donos. A vida de meu pai, por exemplo, equivale apenas a uma pequena fração da existência dessas peças tradicionais. Ao que qual é o nome dela, gente? A menina responde. Fumiko. Ao que Fumiko responde: a morte está sempre no nosso encalço. E isso me apavora. Se esse é um fato iminente, não devo ficar amarrada para sempre à morte de minha mãe. Por isso tenho feito várias coisas para tentar superar essa obsessão. E aí isso explica um pouco o fato dela mais tarde quebrar, né, a cerâmica da mãe, assim, do tipo, essa necessidade também de romper de uma vez por todas com a sombra da mãe, que assombrava ela, e também com toda essa carga de uma tradição. Então, eu vou passar para a Bárbara e parar de falar, gente. Eu fiquei muito pensando, na verdade, talvez seja mais uma pergunta do que um comentário, mas muito sobre como as personalidades dessas mulheres funcionam, né? Porque elas são muito diferentes, e por parte da... Meu Deus... Chikako, tem muito ataque, né, a Viúva Ota, o tempo todo. E a gente tem uma percepção do Kikuji sobre isso ser um tipo de ciúmes e tudo mais, a relação com a Mancha, mas não é só ela, né? A Chikako, ela tem isso com outras personagens também. Então faz parte da personalidade dela esse arisco, né? Enquanto a Viúva Ota tem essa coisa mais doce, que eu não sei se vocês compraram ela completamente como doce. Eu fiquei na dúvida se ela era completamente doce ou se essa era a faceta que a gente via com o Kikuji, sabe? Então eu fiquei me perguntando se tem alguma influência aí dessa ideia de um equilíbrio entre essas personagens femininas principais. Porque no começo do livro a gente acha que as principais vão ser as pretendentes, né? Mas eu acho que as viúvas, as amantes, elas roubam a cena ali. E eu acho que elas trabalham muito bem, né? Nesse jogo de características. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção, se vocês concordam, ou se é às vezes até um estereótipo que eu estou tentando encaixar aqui, né? Antes de passar para o João Pedro, nem tentando responder o que tu falaste, mas eu acho a Viúva Ota ela mais manipuladora do que essa característica doce aí, que ele tenta passar para a gente, né? Eu acho ela bem manipuladora, assim, mas claro que também a partir do que ele passa para a gente, né? Pode ser que ela não seja, mas, enfim, foi a impressão que eu tive. Assim como no começo eu tive a impressão de que a Chikako estava agindo a partir de um pedido do pai do Kikuji. Aí o que é que teria originado esse pedido, não se sabe. Se era temor do filho depois ficar sozinho, se era suspeitar de alguma condição, de alguma coisa que o filho não, sei lá, não quisesse se relacionar com ninguém, enfim, que ele temeria isso, porque o pai era um tremendo garanhão, né, pelo que a gente vê aí no... E aí ele não vê essa característica no filho, ele, peraí, Chikako, se eu me for, por favor, arranja alguém pro meu filho, pelo menos para ele não ficar sozinho e tal, para ele continuar o legado do pai, né? Mas, enfim. Eu vou deixar você passar a palavra para o João, mas é só para completar com o comentário aqui da Janile, que eu ia falar a mesma coisa, né? Pela visão da filha, eu acho que a Viúva Ota também era bem problemática, assim, eu não vejo doçura, não. Eu vejo uma pessoa que talvez tivesse essa igual necessidade de manipulação que a Chikako. Sim. Mas especulações, gente. Eu acho que a viúva, inclusive, usa, né, o Kikuji, né, para relembrar essa relação que ela tinha com o pai dele, o que é muito estranho, né? E aí isso é um sentimento que eu senti durante todo o livro, um constrangimento, né?
tanto pela retraição das personagens, né, as femininas, e aí quando você vê um momento em que elas se expressam, você se sente constrangido de estar vendo aquilo ali, né? E outra coisa é dos momentos íntimos, né? A Bárbara falou aí que ele não mostra o sexo, o ato sexual. Mas o que ele mostra, o momento mais íntimo, que é depois do sexo, né? Eles conversando lá na cama, e ele falando sobre, enfim, o pai levando o menino para ver a mancha no peito da amante dele. É uma coisa tão íntima que você sente, meu Deus, como é que eu tô lendo isso aqui? Por que que eu tô nessa... Por que que ele tá me mostrando isso, né? Mas também é sutil, né? Eu gosto dessa sutileza. Cada gesto dos personagens, cada olhar que uma pessoa dá para a cerâmica tá tão carregado de significado, né? E acho que isso para mim que me surpreendeu mais no livro, né? Além da história também, porque assim, como vocês já falaram aí, o Kikuchi é um macho hétero muito babaca, né? Inútil, porque as mulheres na vida dele que tem que conduzir toda essa vida. Mas o Kawabata pega a gente pela surpresa do que vai acontecendo, né? Não? Você pensa, não é possível que ele vai transar com a amante do pai dele, que é uma senhora. E aí transa, né? E aí depois você pensa, não é possível que ele vai transar com a filha da amante do pai dele também. E aí vai transa. Então, essa surpresa, né, do que acontece em seguida também me pegou muito. E aí, só mais uma coisa que a Janine falou sobre essa curiosidade, né, que é suscitada na gente pelas notas de rodapé, e pela coisa da cerâmica. E aí eu citei no chat esse livro, um ensaio, né, do Junichiro Tanizaki, que é Em Louvor da Sombra, que ele fala um pouquinho dessa questão das cerâmicas, né, da cor, né. Ele diz que quanto mais escuro, mais isso carrega essa coisa que o Tony falou do peso, da história, né. Então, quanto mais escuro, às vezes, quanto mais marcas de uso tem ali, mais bonito os japoneses acham. Que é uma coisa muito interessante, né? Se você for pensar naquele momento que eles quebram a cerâmica, e ali, além da história, né, de toda a história que aquela cerâmica já carregava, tem um momento da quebra ali, né? Aquele conflito todo, essa coisa da Chikako e da Chikako, da viúva, da Fumiko. Aí, a própria quebra da cerâmica já é um outro significado, né? Além de quebrar com o passado, mas está adicionando mais coisas ali do conflito que está aparecendo no presente. Então, assim, acho que por enquanto é isso. Esse livro meio que explodiu minha cabeça, foi uma surpresa, né? O pacote sempre manda ele pesado, e em dezembro já é um outro pesado, né? Mas, assim, eu não achei tão leve. É bom de ler, né? É uma leitura fluida, mas é bem carregado, eu achei. João, eu queria aproveitar a tua fala sobre o texto do Tanizaki, que eu acho que essa passagem específica, né, do valor da cerâmica pelo seu uso, pelo seu tempo, para mim, reforça ainda mais a grande diferença que existe entre a visão do tempo para os ocidentais, entre os ocidentais e orientais, né? Porque as filosofias orientais e, enfim, as religiões orientais, elas percebem muito o tempo de uma forma cíclica. E essa ênfase em uma cerâmica usada, para mim, ela acentua ainda mais essa noção, porque é você valorizar o que está circulando, o que está de fato, assim, literalmente circulando, né? Está passando de mão em mão. Enquanto que no Ocidente a gente tem essa visão completamente equivocada e linear do tempo, de que estamos indo, né, em direção, assim, a gente tem que avançar, 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 e que tem que estar sempre as coisas novas, né? Tem que ter sempre o novo em evidência. E a gente vê isso em todos os aspectos da nossa vida, assim, desde produtos da indústria cultural, com os filmes se renovando, né? Assim, tipo, você tem as franquias, por exemplo. A gente acabou de sair um novo Pânico, de novo, né? Tem um novo filme do Pânico, gente. E parece que assim, que as novas gerações, elas não podem assistir o Pânico, né? O Pânico 1, que é um filme excelente, inclusive, gente, não falo mal não, tá?
o Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3 são filmes excelentes. Não, a geração ela tem que ter uma nova versão do negócio. Que, assim, parece absurdo, porque, para mim, é mais talvez uma evidência de circularidade. Mas o Ocidente ela não quer isso. Ele quer que seja novo e que quase que se esqueça o que foi feito antes, né? Então, eu acho muito bacana de pensar essas maneiras de enxergar o tempo e a vida, né, que a gente tem. E eu acho que a gente tem tanto a aprender com os orientais, gente, pelo amor de Deus. E eu gosto muito de como nesse livro parece que muito da herança deles são as pessoas que ficam, né? Porque o Kikuchi tem que ficar com as amantes, mas também a filha da viúva Ota tem que lidar com o que a mãe criou em vida. Então tem muito essa coisa, talvez, de honrar essas heranças, né? E aí o Tony leu uma passagem, a minha passagem favorita desse livro é da Fumiko, na página 90, lá no finalzinho, ela fala: ficar se culpando pela morte de uma pessoa era o mesmo que ofendê-la, possivelmente o mais tolo e comum de todos os erros. Os mortos não impõem crítica, os mortos não impõem ética ou moral aos vivos. E eu achei isso assim, tipo, de uma porrada, né? Porque a gente fica muito apegado também a isso, né? Nos momentos da morte, de chegar e ficar, mas se eu tivesse feito, fez, já passou e agora a gente só pode lidar com o presente, né? E a gente fica se apegando a isso e muitas vezes a gente até desvia o foco de quem é ali que está sendo velado, que está sendo homenageado naquela situação, né? Então, eu achei muito, muito bonita essa parte. E eu fiquei pensativa aqui enquanto vocês falavam, porque no Kyoto também tem uma situação em que se verbaliza a projeção, né? Mas ele está vendo você em mim. E eu fiquei me perguntando, por que a gente busca talvez essa pureza do sentimento, né? Em que momento esse sentimento é puro? Em que momento? Porque quando a gente gosta de alguém, se a gente não projeta outra pessoa, a gente projeta desejos, interesses, a gente joga coisas que a gente visualiza nessa pessoa, né? A gente compõe ela de formações. E pode ser desde o parecer com alguém que a gente gosta muito, então, aquela coisa até meio freudiana se parece com a minha mãe, se parece com o meu pai, me traz para um lugar acolhedor. Talvez esse amor não seja menos importante porque faz parte dessa projeção, né? Porque ele pode ser assimilado como tal, se a pessoa não estivesse enganando, né? Então, eu não sei. Eu acho que quando eu estava lendo, eu estava vendo muito como artificial essa coisa da viúva Ota ver nele, depois ele vê na Fumiko, mas depois eu acho que eu mudei um pouco de ideia aqui agora, pensando, né? Pensando que não deixa de ser verdadeiro por causa da projeção. Acho que pode ser muito válido também. Depois dessas palavras da Bárbara, vai ficar aqueles 30 segundos que o Tony falou. Vou ficar aqueles 30 segundos agora, todo mundo aqui, ó. Mas eu vou... desculpa. Quem ia Também falar? aparece. Eu. Vai, Ju. Então, é porque, pegando esse gancho de Bárbara, eu acho que, na verdade, todas as personagens, elas estavam meio que, entre aspas, perdidas, né? Me parece que com a morte da figura central, que era aquele homem, o pai, o amante e tal, aquelas mulheres e aquele homem também, eles meio que perderam um pouco do rumo da história deles. E era como se, ao mesmo tempo, eles estivessem tentando romper com aquilo a partir daquela morte, mas eles não conseguissem sair das histórias, né? Então, eles ficaram... É uma coisa meio cíclica ali. Por isso que eu acho incrível a passagem em que se quebra a cerâmica. E quem faz isso é a Fumiko, né? Se eu não estou enganada. Que é a única que, ao meu ver, o tempo inteiro tenta quebrar com esse ciclo, né? Ela tenta romper com isso, quando ela fala muito secamente sobre a mãe dela, né? Quando ela não romantiza a história que está acontecendo entre ela e o Kikuchi. Enfim, eu fiquei com essas impressões na leitura. E aí, só antes de passar para o Tony também, e complementando aí o que a Ju falou, e voltando um pouquinho ao que a gente já falou mais cedo também, eu acho que
a Fumiko, de fato, ela é a personagem que mais quebra com isso mesmo. Tanto pelo papel que ela exerce. Tipo, ela é a mulher que vai atrás de trabalhar, ela vende a casa e vai morar com a amiga. Então, ela vai fazendo coisas que rompem muito com esse tradicionalismo mesmo, né? Então, ela é a mais para frente das personagens Ela aí não do... casa. Ela Ela não não casa e casa. ela fica surpresa porque acha que ele interpretou que ela tinha casado, né? Isso. Não casa e não tem a pretensão de casar com o Kikuji também, né? Ela não, ela assim, o tempo todo ela tá muito ciente de que assim, esse aqui não me interessa. Sim. Mas era isso, Tony. Pode falar, desculpa. Não, Bárbara. você quer falar, João Pedro? Vai. Não, pode terminar, Tony. Mas não, eu prefiro que você fale porque o que eu quero dizer, na verdade, é uma pergunta que vai mudar completamente de assunto. Então, tipo, acho melhor você falar. Sobre essa coisa que a Bárbara falou, então, da superficialidade, dessa coisa da projeção, eu não sei se superficial ou não, às vezes nem importa, porque você vai fazer isso independentemente se você está consciente ou não. E eu acho que, inclusive, a Fumiko também faz isso. Ela usa o Kikuji também, pelo mesmo motivo que a mãe dela, para projetar essa coisa do pai do Kikuji, que ela teve uma relação lá também, né? Não de... não, não uma relação sexual, mas uma relação de afeto, e ela usa o Kikuji para ter esse afeto de novo com essa coisa, eu acho que para lembrar do pai dele. Então, assim, eu acho que é meio inevitável essa coisa das projeções, né? Sim. Sim. Agora vamos lá, Tony. Tá, eu queria perguntar, assim, mudando um pouco de assunto, porque eu sempre tenho a sensação dos livros que eu li do Kawabata, que ele meio que ele tem essa coisa de abandonar a narrativa. Assim, a sensação que eu tenho é que ele parece, lógico, gente, deve ter sempre tem um planejamento, sempre tem uma forma de, quando você está escrevendo, você sabe exatamente onde você vai parar. Mas a sensação que me dá é que ele, de repente, assim, decide, ok, deu, né? Não tenho mais nada a dizer aqui, não tenho mais nada a escrever. E aí, esse livro especialmente, ele acaba no momento que você, assim, que você fica assim do tipo, parece final final de episódio de novela da Globo, né? Aquela coisa com o chamado cliffhanger, né? Olha, cenas do próximo capítulo. E eu queria saber o que é que vocês sentiram desse final, assim, quais são as possibilidades interpretativas, porque bom, eu tinha falado no início, né, que ele trabalha muito essa noção do vácuo e do vazio da própria arte japonesa. Eu acho que esse é mais um momento de necessidade de preenchimento da nossa parte. E existe, assim, a sugestão de um possível suicídio, né, da Fumiko, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a Fumiko deu mais mostras de que ela, não, como o próprio Rafa acabou de dizer, né? Ela dá mais mostras de que ela tem uma certa independência e ela está, na verdade, se distanciando dessa criatura, que é o Kikuji, do que, de fato, seguir os passos da mãe. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o que é que vocês sentiram a respeito disso? Quais são as possibilidades interpretativas? Eu concordo muito que ela é essa pessoa mais pra frente ali na narrativa. E eu acho que uma coisa que ela deixa muito claro quando ela fala que a mãe dela deveria ter morrido antes é que ela sabe a hora que as coisas devem terminar, sabe? A hora de colocar pontos finais nas coisas. Porque é isso que ela quer dizer com a morte da mãe. A mãe não sabia, a mãe arrastava as situações, piorava as coisas, né? Então eu acho que aqui a Fumiko percebe isso, né? E fala assim, ok, tipo, eu já estive com ele, a gente já trocou cerâmica, já teve o episódio da quebra, já aconteceu tudo. Ela passa por um círculo, né? Tipo, emocional, e aí ela fala, ok, agora é outra parte da minha vida. Mas aí tem um pouco disso do macho hétero que acha que as coisas giram ao redor dele, né? Então, assim, então ela foi embora, o que aconteceu? Será que ela está machucada? Será que está dependente de mim? E aí eu não sei se sou eu, assim, com esse ranço do macho hétero na literatura, mas eu pensei muito isso, assim, né? Do como ele se mostra completamente errado na leitura que ele faz da Fumiko, né? E aí a gente questiona sobre a projeção, mas a gente não questiona sobre o não conhecer o outro, né? No que é amor, porque não conhece ela direito, na minha visão.
Eu confesso que eu fiquei muito curiosa, mas eu gosto desses finais em aberto, assim, porque eu acho que possibilitam, né? Esse é o tipo de pergunta que eu gosto de ouvir todo mundo responder, assim, porque aí sempre aparece alguém com alguma coisa que eu não tinha pensado, e eu fico tipo, caramba, eu queria ter pensado isso, sabe? Eu queria ter sido essa pessoa. Eu amei o comentário aqui do Luiz Borges, me senti no Avenida final de um Brasil foi episódio da ótimo. Avenida Brasil, aquela que, pã, né, que Muito bom. aquelas bolas assim, o preto e branco, é exatamente esse o final do... E assim, não só desse, de quase todos os livros do Kawabata, sempre acaba com pã, e você... Mas eu também gosto, Bárbara, eu acho que isso faz grande literatura, sabe? De você não fechar em uma leitura, não fechar em uma possibilidade interpretativa. E como você falou, né, eu acho perfeito, assim, do tipo, o que eu percebo nesse livro, como nos poucos outros que eu li, é que o macho, ou melhor, os protagonistas masculinos são sempre essas criaturas que mudam muito pouco, assim, estão entendendo muito pouco do que está acontecendo. E você tem uma gama de personagens em torno deles que estão se transformando, que estão percebendo a mudança e seguindo adiante, enquanto que gente, herdeiro, né, gente? A palavra é essa, o homem é herdeiro, gente. Ele termina Assim, o livro, ele não conseguiu vender nem a casa, bicho. Ele assim, fala disso desde o começo. quando a gente das esquerdas fala assim que o problema no mundo está nos herdeiros, é porque tá, gente, está nos herdeiros. Assim, tem que, assim, é guilhotina nos herdeiros, tudinho. Desculpa se tiver algum herdeiro presente na sala, né? E tá gravado isso aqui, né, gente? Vão me perseguir. Já tô recebendo ameaças do MBL. Já o Tony é cancelado, né? Não, cancelado, assim, por essa razão, pode me cancelar. Adoro, assim, vai dar bastante audiência. Olha, o Literatone falou em guilhotinar herdeiros. É isso mesmo. Coloca no título do vídeo, Rafa. Milionários não devem existir, tipo, ponto de partida. Mas é isso, desculpa aí a digressão. Mas alguém comentando sobre o final do livro? Mais alguma impressão? Alguma coisa? Eu não sei se eu tive essa impressão, assim, não sei se eu não quis ter essa impressão do suicídio. Para mim, ela deixou tchau e benção, vou ver minha vida e você viva a sua. Vai te resolver aí com teus problemas, vai resolver com teus BO que eu vou resolver os meus. Então, acho que foi cada um para o seu lado, ele ficou sem entender, de fato, como ele não entendeu muita coisa ao longo do livro, e ela não, ela já estava muito bem resolvida, foi ali, teve uma noite com ele e tal, beleza, como acho que foi a Amanda botou aí no chat, já deu, e literalmente já deu, e pronto, sabe? Já deu e deu, e tchau. Eu tô contigo, Afa, assim, eu acho que a quebra da cerâmica e a mudança dela nessa viagem, para mim, são sinais de que estou seguindo em frente, assim, essa vida aqui, esse mofo, como a Bárbara colocou, esse mofo não me interessa. Ela largou. Não quero eu fiquei casar para mudar para uma... também. Também. Ela largou dele, deu tchau e benção e partiu. Fica aí, você que não está entendendo nada. Se não entendeu nada até agora, e até, ser... assim, o fato de ter dado, e mais uma vez estamos falando literalmente, é uma coisa para fechar o ciclo mesmo, para não ficar aquela coisa mal resolvida, né? Porque, não, senão como teria sido? Não, vamos aqui e tal, beleza, fizemos o que tínhamos para fazer e pronto. E vai cada um para o seu lado. E a força para fazer isso, né? Desculpa, eu nem levantei a mão, já fui invadindo, né? Porque em vários momentos ele se mostra incomodado com a presença dessas outras figuras aí que eram parte da vida do pai dele e assim faziam parte da dele por tabela, né? Aí o pai se foi, elas ficaram. Ele sempre está incomodado com a casamenteira, reclamando e não dá um basta. Tipo, a viúva, por mais que ele tenha, enfim, tenha rolado tudo que rolou, ele também não consegue se afastar dela, embora exista um sentimento de incômodo. A menina que desperta a atenção dele, né, que é a garota dos tsurus, né, do kimono estampado de tsuru, ele também não consegue se aproximar dela, assim, tipo, o cara... Enfim, eu sou muito da linha que macho hétero em história, assim... Em história não, na vida, né? O macho hétero, ponto. Ele não facilita. E a Fumiko,
ela dá o ponto final. Porque acho que no fundo ela sabe que se ela ficar ali, não vai adiantar. Aquela criatura sempre vai ser uma sombra. E tem uma questão, Amanda, que você trouxe agora, que eu acho muito relevante, que é o fato, que é essa história do... Assim, o título do livro ele é dado em função dessa visão, né, dessa imagem de um lenço com uma revoada de surus, que é um troço que aparece uma vez, né, na narrativa, e depois ela volta ainda uma segunda vez, eu acho, como lembrança, mas que está sempre nesse horizonte que cada vez mais distante, assim. E tem toda uma questão simbólica do tsuru como uma árvore, uma ave de felicidade, de prosperidade, de riqueza e tudo mais, que está se afastando, né? Que está assim, se perdendo. E, ao mesmo tempo, ele dá esse título ao romance, né? Então, me parece que tem esse jogo muito interessante aí dessa possibilidade de felicidade que esses personagens estão meio que sem saber como chegar a ela. A não ser, talvez, a Fumiko, né? Por falar em tsuru, eu tenho uma pergunta. Alguém abriu o QR Code ensinando a fazer um tsuru de origami? Ninguém, né? Samson, nem eu também. Isso aí Não abri porque eu já sei. Já sei fazer, bonitinho. Para origami, pessoal. Eu não... Já sei fazer. Cadê? Alguém botou aqui no chat. A Adriele. É impressão só minha ou... Subiu, peraí. Ou em algumas passagens da Fumiko parecia ter vergonha da mãe por ser amante. Acho que sim. Acho que sim, assim. Acho que ela tinha vergonha da mãe por ser amante. Não é impressão sua, não. Só complementando. Mas ela tinha, eu acho que ela tinha muito dessa... Porque a mãe, ela era amante e ela sofria com... Não é nem preconceito, mas sofria com as reações da Chicago, de toda uma sociedade. Agora, eu não entendo por que ela era menosprezada pela Chicago, que a Chicago continuava convidando para a cerimônia do chá. Ela está sendo um pouco falsa. Ardilosa! A gente quer a confusão. Para humilhar mesmo, eu acho que é para humilhar. Perto. É pelo babado, gritaria e pela confusão. Exatamente, exato. E tipo, eu não quero os mil tsurus, eu quero outra coisa. Eu quero estar no embate. É a Avenida Brasil, gente. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu acho que alguém falou que é bem novela, eu achei super novela. Eu amei, assim, acompanhar esse quadrado amoroso, né? Aliás, em alguns momentos chega a ser mais que quadrado, que tem a menina dos surus também, que a coitada, ela só passa ali, depois ela casa, e aí já chega a notícia que ela casou, aí o cara, eita, perdi mais uma oportunidade na minha vida de novo, tá ligado? Tipo... Não, tô achando massa os comentários aí no chat, é caso de família. Eu ia falar isso agorinha, o chat tá ótimo hoje, devia ficar gravado isso também, porque eu já dei boas risadas aqui. Chat, ele fica gravado. Aparece lá também, ótimo. Eu vou ver, quando eu for botar a foto, eu vou botar a foto naquele fundo do Avenida Brasil, né? Quando for botar a foto do Clube de Leitura lá no Instagram. Por favor, faça isso pela gente, faça isso por todos nós. Eu vou mandar para a Jo para pedir para ela fazer isso. Aí só entendedores entenderão. Pode colocar, inclusive, o Kawabata, né? Tipo, a cara do Kawabata e as luzes, e o preto e branco e as luzes da Avenida Brasil. Falando em Kawabata, eu achei tão bonitinha a foto dele na orelha. E aí, o que eu pensei quando eu li o Mitsurus? Ele não é a namoradeira do Japão? Que fica na janelinha? Nessa foto? É exatamente isso. Ele estava ouvindo todas as histórias da vizinhança para poder escrever esse livro. Não é possível que ele pensou em tudo isso sozinho. Acho que sim. Mas vocês viram, eu não sei se vocês... Assim, eu sempre achei essa foto também super fofinha, mas vocês já viram o Kawabata com os filhotinhos de cachorro? Gente, eu vou procurar essa foto para mostrar para vocês, gente. Podem conversar aí. Não, eu ia, já faz uma hora, né, que a gente está conversando aqui, a gente já vai se encaminhar aqui para as últimas considerações, mas ainda vamos esperar aqui a foto que o Tony está procurando, atentamente. E eu queria ver se tem mais alguma coisa que vocês queriam falar. Não ouvi ninguém dizendo que não gostou do livro hoje, olha que legal.
Gente, Mas- só uma observação. Eu não sei, eu entrei atrasada, Rafael. Eu não sei se vocês falaram da capa, mas lindíssima. E também achei bem pegadinha. Porque ela parece uma coisa tão fofa, né? Eu fiquei, nossa, vai ser uma leitura, né? Docinha. Aí quando você vai né? Bem entonação, bem aqui no Brasil, né? Aí assim, é bem conturbada com a capa do livro mesmo. Então, a capa tá linda, a contracapa, muito bonita. Obrigado. Eu acho que foi uma das sobrecapas mais bonitas que o pessoal a Jo fez. Inclusive, teve um rapaz que comentou que tatuou essa sobrecapa, acho que no peito dele, alguma coisa assim. Eu pedi a foto e ele não mandou. Eu quero ver essa tatuagem, porque de fato eu achei muito bonita. Pô, ficou bem legal mesmo. Eu tenho uma pergunta. Tá dando para me ouvir? Tá, eu tô achando quem é que tá falando. Ah, a Bia. Não, era eu, mas ela falou, eu vou esperar. Ele. Rafa, essa cor desse rosa bem clarinho é pensado por conta da cerâmica que tem na história? Que ela é descrita com branco como se tivesse um rosa bem clarinho? Ou é imaginação da minha cabeça? Eu acho que isso é imaginar. Assim, eu posso falar com o Ô, designer. Rafael, nessa hora vocês assim, claro, foi exatamente isso que a gente pensou. Não, porque aí, como é a designer que faz isso aí, eu nem... Ela tem todo o conceito dos posts, mas pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas ela leu o livro? Ela leu o livro para fazer? Então, pode ter, porque a galera que trabalha com isso faz muito em cima do que lê, do que vê, do que ouve, enfim. Pode ter relação, sim. Não, o que eu quis dizer é que não teve orientação minha. Pode ser coisa da cabeça dela, assim. Não fui eu que cheguei, olha, eu quero nas cores tais e tal. Isso aí eu deixo ela bem livre para fazer. A Jo se garante. Sim, era a Bia que ia falar? Bem rapidinho. É que eu estava bem atrasada nas leituras, e aí esse mês de janeiro eu consegui ler 3 livros do pacote, né? Que foi A Estação das Sombras, O Mil de Surus, e hoje eu vou terminar o famosíssimo, faladíssimo Anatomia de um Desaparecimento, né? Porque foi muito bem falado. Estou já ansiosa, porque falta um capítulo e eu quero ver o desfecho. E eu gosto muito dos livros do pacote, raramente, assim, tem um que eu não gosto, mas mais por conta do estilo de leitura mesmo. Que nesse do Mil de Surus, por exemplo, eu tenho uma imaginação muito fértil, mas eu tenho problemas com finais abertos. Eu não gosto, assim, né? É coisa de pessoal mesmo. Mas, enfim, pensei também em algumas coisas que os colegas comentaram. Eu acho muito válido isso, porque, diferente de alguns comentários aqui, eu não pesquiso nada sobre o livro, sobre o autor, nada. Eu sempre vou no livro nu e cru e vou na minha visão mesmo, né? Mas aí, quando eu termino, eu sempre vou procurar resenhas, vídeos sobre o livro. E aí é muito interessante essa riqueza do clube, porque a gente passa a ver, assim, muitas outras interpretações. Para mim, ficou muito a questão do suicídio, já outras pessoas nem pensaram isso, né? Muito interessante essa riqueza do clube. E aí eu queria só falar sobre essa questão também das contracapas. Particularmente, eu estou achando as contracapa que fala, não, né? É outra coisa. Sobrecapa. Tem gente que chama de jacket, eu prefiro o português sobrecapa. Eu também prefiro a sobrecapa. Elas são lindas. Para mim, eu estou achando elas mais lindas do que a capa dos livros. Somente a do Mil de Surus, que a capa também do livro é bonita, mas essa de janeiro, por exemplo, é belíssima. Assim, tá pacote, como sempre, arrasando, né? Obrigado. O de fevereiro vocês não perdem por esperar. Não, mas obrigado, Bia. Assim, e alguém botou aí no chat mesmo que a melhor coisa do pacote é o clube. Eu também particularmente acho, assim, o clube que eu digo, o clube de leitura, né? Porque a gente já fez uma vez há alguns anos uma festa literária do pacote de textos. No nosso aniversário de 3 anos teve a Flip Pacote, e uma das mesas era justamente que a leitura não tem que ser um ato solitário. E aí eu acho que culmina justamente no clube de leitura, para a gente trocar essas experiências, para escutar coisas que a gente nunca pensaria na vida sobre aquele livro, abrir nossa mente para outras interpretações, outras coisas, e encontrar gente que gosta de conversar sobre o livro, que é sempre muito importante. Eu acho que o que distancia a leitura do pessoal é isso, é a falta de conversa sobre os livros mesmo. O pessoal conversa sobre
novela, conversa sobre Big Brother, e eu não tiro a importância disso no dia a dia de uma pessoa. A pessoa conversa o que quiser, mas insira também o livro, né? Acho que é legal. Mas acho que é isso, pessoal. Vamos encaminhar aqui para o final, acho que mais de 1 hora. A gente, claro que vai ter nossa foto de sempre. Não nos esqueçamos da foto. Rafa, deixa eu te pedir uma organização mental na minha cabeça. Qual que é o próximo clube? Próximo é o do livro de dezembro, é Anatomia de um Desaparecimento, que chama Tá. Vai ser... Esse lance dele de enviar antes e o pacote ser depois me confunde sempre. Aí eu sempre fico esperando. Vai ser no dia 26 de fevereiro. É carnaval, não? Carnaval é dia 28, eu acho. Ah, então é 26. Já é sábado de carnaval. Então vai ser dia 19 de É fevereiro. sábado de carnaval. Gente, mas não tá A cancelado o gente carnaval? pode... Não, acho melhor fazer no dia 5 de março, né? Vai ter carnaval, gente? Assim, pergunta honesta. Tipo, Para mim, não. Pra mim, também não. Infelizmente. Vai ter Não, mas, feriado. eu pra tô falando alguns assim, setores. tipo, vai ter tipo vai ter carnaval de rua, porque eu tinha entendido que tinha sido cancelado. Em lugares- Rua não, Recife, só para os Não. herdeiros, amor. Não, claro, somente as festas privadas, né? Porque rico não pega Covid. Nem espalha Pega. Covid, aparentemente. Pega e espalha pra gente que fica em casa. Mas Não, eu, mulher, o que eu tô achando, desculpa o veneno agora que vai sair daqui, mas o que eu acho mais maravilhoso dos antivacinas é eles morrerem. Assim, é como eles vão morrendo pela doença que eles não quiseram tomar. Então, assim, é maravilhoso, entende? Cada notícia de um antivacina que morre de Covid, eu sorrio. Gente, eu sou gay, eu já tô com o meu lugar no inferno garantido, então falar isso não é um problema, né? Então, assim... Você viu o caso da uma mulher de uma banda que ela não quis Sim, vacinar exatamente. e ela pegou Covid de propósito. De propósito, para poder se imunizar e morreu. Minha gente, assim, não. Muito difícil. Se alguém escreve isso num livro, falam que é inverossímil, tá vendo? É isso. A realidade é muito mais inverossímil do que a ficção. Com certeza. Mas, então, vamos lá. Vou Ô, pensar aqui Rafa. ainda na data. Alguém chamou? Alguém chamou? E o 25 Eu, de março Juliana. já está alinhado aqui. Oi, Ju, diga. Não, é porque eu ia sugerir porque a gente já está meio que, entre aspas, atrasado no circuito, né? Sim. Aí Está lendo ainda colocar para um sábado antes do que normalmente acontece, para ter o de fevereiro, entendeu? Certo. Não, tá, tudo bem. Então, a gente Como faz dia 19 de possibilidade. fevereiro. Todo mundo de acordo? Ser dia 19 de fevereiro, tá certo? Para quem não leu o Anatomia do Desaparecimento. Então, pronto. Então, está marcado já aqui na agenda dia 19, porque no outro sábado, teoricamente, é carnaval. Teoricamente. E vamos para a nossa fotinha. Basta segurar uns 5 segundos, todo mundo, que aí depois eu tiro o print. Todo mundo contou até 5? Pronto. Pronto, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer quem esteve aqui com a gente. Foi muito legal. É bom demais ouvir vocês. Eu gosto de ouvir, não gosto de falar, não. Mas acaba que eu acabo falando muito, porque, enfim. Espero vocês de novo no dia 19 para a gente conversar sobre a anatomia do desaparecimento do Hicham Matar. Esse nome é mais fácil de falar. O livro é um pouco mais pesado, como sempre. Mas espero vocês aqui, quem está assistindo no YouTube, dia 19 de fevereiro, próximo encontro do Pacote de Textos. O link vai pelo e-mail. Eu boto também no Instagram e boto no grupo do WhatsApp. Bom sábado para todos. Gente, vai ficar gravado isso aqui? Vai estar gravado. Todo mundo gente, vai ver. então eu realmente vou ser cancelado. Inclusive, eu vou pegar beijo. um trechinho das tuas falas de botar no Instagram, Antônio. Adorei participar, conhecer vocês. Valeu, adorei a discussão. Obrigada mesmo. Gratidão. Um bom final de semana a todos. Bom fim de semana, pessoal. Aproveitem, se cuidem. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ô, rapaz, alguém tá comprando
Banana, né? É aí que eu tô